Representantes de Ucrânia, Estados Unidos e Rússia iniciaram hoje em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, a primeira rodada de conversas em formato trilateral sobre os próximos passos da guerra. É a primeira vez em que os três lados voltam a se unir no mesmo ambiente depois do início da ofensiva russa contra a Ucrânia lá em 2022. E esse encontro ocorre um dia após Vladimir Putin receber no Kremlin o enviado americano Steve Witkoff e Jared Kushner. Uma movimentação para pavimentar o caminho dessa negociação. Vamos ao vivo então para Genebra, na Suíça, para falar com o nosso analista de assuntos internacionais, o Renato Machado. Renato, bem-vindo, boa tarde para você. Quais são as expectativas para essa rodada inédita de conversa entre os representantes dos três países, meu amigo? Boa tarde, Clívia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa primeira reunião terminou agora há pouco, há cerca de uma hora em Abu Dhabi, e ela segue amanhã. Olha, a expectativa é um pouco maior do que todos os passos anteriores que foram dados por causa do alto nível da reunião. Envolve gente de alto escalão, tanto Rússia quanto da Ucrânia, além dos enviados especiais, como você mencionou, que são pessoas de confiança de Donald Trump. Então, isso tudo gera uma expectativa boa. Por outro lado, ainda segue o velho obstáculo da questão territorial, da questão do Donbass, e isso pode ser um grande problema, que por isso não dá para se vislumbrar uma saída para a paz a curto prazo. Essa reunião, como você bem falou, aconteceu um dia depois de Vladimir Putin receber Steve Witkoff e Jared Kushner, e ela foi dividida basicamente em duas câmaras. Uma câmara para assuntos militares, para discutir cessar-fogo, discutir os principais pontos para que possam levar a um acordo de paz, e uma outra câmara para discutir a reconstrução da economia da Ucrânia. Em relação a esse segundo ponto, o site político aqui da Europa, ele divulgou agora, no início da noite, aqui do horário europeu, uma reportagem que era o plano que a Europa estaria elaborando com os Estados Unidos para prever 800 bilhões em financiamentos para a Ucrânia no caso de um cessar-fogo. Então, nesse aspecto, a coisa parece estar andando um pouco mais. E outro ponto importante é a questão das garantias de segurança que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ele exige dos Estados Unidos. Ele quer que os Estados Unidos coloquem no papel que eles vão entrar em caso de uma nova agressão russa, eles devem entrar, sair em defesa da Ucrânia. Só lembrando que Inglaterra e França já assinaram um memorando de entendimento prevendo uma força multinacional para ser empregada na Ucrânia após o acordo de paz. E esse provavelmente pode ser um dos motivos de empecilho, porque a Rússia não aceita soldados europeus perto da sua fronteira. Mas a questão principal ainda é a região do Donbass. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ele disse agora há pouco que é uma condição fundamental a Ucrânia se retirar da região do Donbass. Só lembrando que a Rússia ela não ocupou não conquistou toda essa região no campo de batalha. Está avançando, mas é um avanço muito lento, muito custoso em termos de equipamentos, em termos de recursos financeiros, também em termos de vida. Então, ele quer conquistar uma área que ainda não está sob seu domínio. Ao mesmo tempo, Volodymyr Zelensky também se recusa. Ele defende ou congelar a situação atual ou a proposta dos Estados Unidos na segunda rodada, que foi criar uma zona desmilitarizada nessa região. Renato Machado, obrigada.